Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, do livro de Mateus, no capítulo 22. 22 do Evangelho, reportado por Mateus. Glória a Deus. Vamos iniciar a leitura com a ajuda e a guia de Deus, onde o título da palavra diz: a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem, semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e os incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse o rei aos servos: amarrai de pés e mãos, e levai-o e lançai-o às trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui. Amém. O Senhor Jesus estava entre o povo, irmãos, e
começou a contar-lhes esta palavra. Porque muitas das vezes falava o Senhor em parábolas para que alguns entendessem, outros não entendessem. Porque as coisas de Deus sempre foram mistérios, sempre foram. Reveladas por Ele a quem Ele direciona o entender pelo seu Espírito Santo. E assim não era diferente. Nesse dia não foi diferente, o Senhor começou a contar-lhes esta parábola. Eles não entendiam o que Ele fazia esta parábola, irmãos, falando de si próprio, falando da obra salvadora que Ele veio trazer, e que os servos saíram a convidar, mas nem todos deram ouvido. Nem todos até hoje aceitam. Alguns, na verdade, ao que era direcionado, ao povo direcionado, não quiseram aceitar. Até hoje estão esperando a vinda de um Messias, mas de um homem que venha trajado com forças de guerra, de um homem que venha, irmãos, para lutar por algo perecível. Não conseguiram compreender, muitos deles não conseguiram compreender que o propósito, anunciando já pelos profetas, anunciado desde o princípio da criação, irmãos, quando o homem caiu, já as coisas vinham indicando para Cristo, já vinham indicando para uma obra diferente, mas não entenderam, e até hoje muitos na humanidade, até nos nossos dias, muitos não entendem esta obra, não entendem o sacrifício que Cristo veio fazer, doando-se a si mesmo por nós, por toda a humanidade. Alguns demonstram até compreender alguma coisa, mas não conseguem doar-se por esta obra. Não conseguem dizer, eu preciso ter um caminho de servir a Deus por uma gratidão do que fez o Senhor Jesus. Até hoje muitos não. Muitos até enchem igrejas, dão ouvido a um evangelho, mas quando o evangelho do reino de Deus, o evangelho da verdade e da justiça, está de frente com eles, esmorecem. Quantos, né, irmãos? Quantos? Se nós formos ver a infinidade de desviados de igreja hoje que nós temos, é uma infinidade. Você vê, às vezes você conversa com pessoas aí que estão numa situação difícil, e você fala, quando você começa a falar, eu já fui de uma igreja. Eu já fui em tal igreja. Eu já fui batizado. Eu já ouvi falar. Mas permanecer, irmãos, para permanecer tem que entender. E
tem que cumprir o que este homem, aquilo que este rei não viu naquele homem, nesta parábola. Que olhou, o homem não estava com as vestes adequadas. Mas os primeiros convidados tinham condições. Não vieram. Então saiu-se pelos valados, saiu pelas vielas, pelas ruas, e chamou o pessoal menos desprovido. Mas é bem certo, a parábola resumida, mas é bem certo que quando convidado, irmãos, foi oferecido a eles, porque quando convida-se alguém, eu já ouvi, presenciei isso, às vezes convida alguém para uma festa, eu não vou, nem até para a igreja, né? Eu não vou porque eu não tenho roupa. A pessoa providencia, né? Dá um jeito, uma roupa. E aqui não seria diferente. Né, irmãos? Haveria condições de providenciar roupa se este homem quisesse. E nisto já prefigura, porque, irmãos, somos chamados por Cristo da maneira que estamos. É chamado da maneira que está, aquele que é achado na calçada da vida, jogado na situação difícil, quando o Evangelho o chama, não faz exceção de pessoa, chama todos. Mas ao chegar, tem que haver mudança. Glória a Deus, é verdade. Se nós formos, irmãos, nós estamos trabalhando, às vezes com uma roupa comum, uma roupa, né? E aí somos comunicados que nós precisamos comparecer em algum lugar que, irmãos, exige uma preparação melhor, digamos aí um fórum, porque por alguma situação recebemos uma intimação. Olha, para sair tal dia. Irmão, nós podemos estar trabalhando naquele dia, mas nós vamos para casa, tomamos um banhozinho, ponhamos uma roupa melhorzinha para ir comparecer à autoridade. Não fazemos isso? Assim é para Deus. Nós precisamos nos despir do velho homem aos poucos. E nos revestindo do homem interior, de novidade de vida em Cristo. Nós não temos condição de nada. Mas o Senhor, pela sua morte, Ele nos deu um convite para a festa, que será no céu, a boda do Cordeiro lá no céu. Ele nos deu esse convite, e Ele mesmo já providenciou roupa para nós. Lembramos de quando Adão estava lá, depois que transgrediu, desobedeceu o Senhor foi falar com ele, falou: Adão, cadê você? Ficou com vergonha, porque ele estava mal vestido. Ele conseguiu ver que estava mal vestido. O que o Senhor Deus fez? Matou o cordeiro e preparou roupa para ele. Já apontava para Cristo, que já nos preparou roupas de justiça. Então, nós somos convidados, porque o primeiro povo convidado não aceitou. E o Senhor vai ter com algum deles depois. Vai se resolver. Num particular, o Senhor, com aqueles que Ele há de levar para si. Mas, irmãos, fomos convidados para uma festa no céu. O Cordeiro já morreu. E não ressuscitou como Cordeiro, mas ressuscitou Cristo, nosso Salvador, como vencedor da morte de tudo isso. E como nosso maior provedor. E é Ele que provê as roupas que precisamos para esta caminhada, as necessidades.
que temos. Nós temos este provedor, nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede à direita de Deus por nós. Então não há desculpa para estar, quando o Senhor passa na nossa vida, não há desculpa para estarmos vestidos de transgressão, para estarmos maltrapilhos. Porque, irmãos, aqueles que se dão às vaidades deste mundo, muitas vezes podem ter gente aí vestido no melhor paletó da vida, na melhor roupa de grife, mas a sua alma está vestida de trapos, que não tem condição de comparecer diante de Deus. Mas este Deus, ele é tão misericordioso, o seu amor é tão imenso, que como o Senhor Jesus disse, quando foi interrogado no dia do sábado, trabalhando, ele disse: eu e meu Pai trabalhamos até agora e não cessamos. Então nós temos um Deus que ele trabalha por nós, ele trabalha pela humanidade, para nos vestir de justiça e nos cingir de amor, e estarmos ataviados com vestidura prontas para esta festa. Porque, irmãos, o tempo se aproxima, os dias estão bem chegados, e a qualquer momento, pode-se ouvir o som da trombeta. O som da trombeta de Deus pode soar a qualquer momento. E a hora que este som de trombeta tocar, compareceremos perante o Senhor Jesus. E estaremos na fila da entrada, irmãos. Aí será a hora em que o rei vai olhar. Peraí, você não está vestido? Mas eu fui chamado, eu fui convidado. Glória ao nome do Senhor. Então aí, nós vamos ouvir, alguém vai ouvir: você sabia que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos? Mas por quê? Então Deus me predestinou para isto? Não. Porque Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito Filho. Ele deu por todos, sem marcar, é para esse ou para aquele, não. Agora cabe a nós, abrir o coração, aceitar o Senhor como nosso Salvador, e a partir desse momento, ir nos cingindo das vestimentas, porque a cada dia, uma novidade de Deus manifesta na nossa vida, porque diz a palavra que um dia da declaração é outro dia, e a cada dia vem a declaração de Deus na nossa vida. A cada dia nós vamos perdendo os maus costumes e renovando de bons costumes. Glória a Deus. A cada dia nós vamos adquirindo roupas dignas de uma grande festa. Glória a Deus. Porque, irmãos, ninguém vai deixar entrar numa festa bonita, uma grande festa. Chega lá, alguém maltrapilho, fedendo, pode ser que vai falar até assim: olha, encosta aqui, eu vou buscar um pratinho lá de alguma coisa para você. Mas entrar na festa, não, ninguém deixa, porque traz um certo constrangimento, porque a festa foi projetada para que tudo corresse bem. Gastam-se valores altos para ter seus convidados. Na porta fica segurança para garantir. Há lugares que tem até a lista de nomes. Qual que é o teu nome? Ah, tá, você pode entrar. Você pode entrar, seja bem-vindo. Tem alguém para receber. Não é de qualquer jeito. Irmãos, e assim é a obra de Deus. Hoje, muitos recebem dádiva de Deus. Recebem até milagres. Mas está para fora, está no cantinho aí por enquanto. Na hora de entrar, isto não garantirá a entrada. Não.
Porque o próprio Senhor Jesus disse, naquele dia dirão alguns, em teu nome nós anunciamos, nós pregamos, em teu nome nós fizemos tanta coisa, curamos, expulsamos até demônio, meu demônio não resistiu nós, porque nós estávamos no teu nome e agora nós vamos entrar aí, não, nós queremos entrar, mas não haverá condição, e serão postos à esquerda, e ouvirão apartar de mim, praticador de iniquidade. Então, irmãos, a palavra, ela é transparente. O amor de Deus e a misericórdia dele é muito grande, é imensa. E ele tem tudo para nos dar. Ele nos cobre de amor e de misericórdia. Quer abençoar nossa vida enquanto aqui vivemos. Glória ao nome santo do Senhor. Nos dá prosperidade da maneira que precisamos. Uns mais, outros menos, mas o Senhor vai nos levando. Ninguém vai ficar sem o auxílio e ajuda de Deus, não. Porque Ele é um Pai misericordioso, e todo aquele que o buscar dele recebe. Outros até entram por outros caminhos, e mesmo assim ainda recebem, irmãos. Mas quando chegar o momento de entrar na festa, o momento de subir, aí, irmãos, vai complicar para muita gente. Mas hoje o Senhor manda esta palavra para nós, para os irmãos que estão nos assistindo, para nós que estamos ouvindo, e tantos quanto ouvirem. Quem dera Deus desse graça de multidões ouvirem uma palavra de exortação ao arrependimento, a abraçar o amor de Cristo enquanto é tempo, porque depois que a trombeta soar não tem mais jeito, ou depois que chegar o fim da vida já não tem esse mais jeito. Por aí, às vezes querem dar um jeitinho, né, irmãos? E muitas das vezes, em culto fúnebre, se elogia e se diz, nós vamos encontrar, né, irmão, no céu, porque ali nós temos um serviço de consolação, e às vezes, muitas das vezes até falhamos nisto, porque temos que pregar o Evangelho da forma que ele é, sem dar volta para a direita e nem para a esquerda. Mas, irmãos, há momentos que, né, temos aí, falamos como Cristo falou por parábola, e tentamos agradar alguém, mas a verdade é esta, a expressa verdade de Deus é esta, irmãos. Quem não servir a Deus e não abraçar a Cristo Jesus como o seu único pessoal Salvador, em vida, depois de morte, acabou, não tem mais jeito. Pode fazer o que quiser, o sacrifício que quiser. Pode depois acender vela em túmulo aí nos dias de finado, para iluminar o que quiser, lá vai só iluminar a noite no cemitério só isso, e ainda quando apagar, uma hora volta a escuridão. Porque a iluminação da alma só encontra-se em Jesus Cristo, e enquanto tem vida e aceita Ele, e abraça Ele, eu quero este meu Salvador. Não importa, irmãos, a condição que esteja, bendito é o nome santo do Senhor. Muitas vezes, quando estar em situação difícil, eu já vi nas famílias aí, alguém falar assim, vamos fazer uma festinha, vai convidar fulano, vai. E mas aquela pessoa, meu Deus, ela anda assim, não. Mas nós vamos, uns dias antes, nós vamos lá na casa dele, nós vamos preparar uma roupinha para ele, nós vamos preparar tudo. Eu já vi isso, irmãos. E o Senhor é assim, glória ao nome santo do Senhor, com carinho, sem nos ofender, sem nos magoar. Ele nos abraça, nos chama para perto de si. Ele oferece, irmãos, da sua vestimenta de justiça. Por isso que Paulo disse, no demais, irmãos meus, revestidos das armaduras de Deus, para estar prontos, além de contra a cilada do diabo, para o grande dia. Porque, irmão, o diabo até tenta. O crente que está na comunhão, o diabo até passa perto dele. Mas eu tenho certeza que ele passa meio com medo, meio pensando assim, de repente esse crentinho canela de fogo aí, fala uma palavra aí, vai me queimar, eu tenho que passar meio longe dele. E quando ele passa, que nós estamos em comunhão, guardando a palavra, ele passa meio de longe. Não chega perto, porque a treva não domina onde há luz. Pode até aparecer uma sombra.
Porque os irmãos veem, tem a luz aqui. E eu posso fazer aqui, ó, faz a sombra. Mas não escurece totalmente. Faz uma sombra. Mas mesmo nesta sombra eu consigo ler. Porque a luz é maior. Pode haver sombra na tua vida, e que está fazendo sombra e está ofuscando o brilho de alguma coisa na tua vida, que o inimigo está querendo ofuscar, querendo trazer um escurecimento, mas hoje a claridade da palavra brilha na nossa vida. A luz que é Cristo diz: deixa eu te abraçar hoje por esta palavra e fazer você entender, iluminar a tua mente e te fazer entender que é melhor estar na minha presença, que é melhor estar diante de mim. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, para vencer as adversidades do presente século, temos que estar entregues ao Senhor Jesus. Não existe força, não existe pão, não existe eu sou muito crente, eu sou muito bom, que vença esses últimos dias. Não tem. Tem que estar escondido em Cristo, buscando a misericórdia de Deus. Porque, irmãos, as adversidades estão cada vez mais se apertando e as coisas para os crentes estão afunilando cada dia mais. Irmãos, é fácil servir a Deus tendo uma vida de qualquer maneira. Mas servir a Deus tendo uma vida de renúncia não é fácil. Renunciar a si mesmo não é fácil. Não. Glória ao nome santo do Senhor. Deixar a sua vida para viver uma vida cristã não é fácil. Eu vou ter que deixar de trabalhar, deixar de viver minha família. Não. Mas deixar de viver os teus caminhos antigos, os teus primeiros rudimentos, os nossos primeiros rudimentos, irmãos. A nossa dureza. Porque há momentos que nós somos duros a ponto de angustiar a nossa alma. E é mais fácil, irmãos, tomar caminhos que entristeçam a nossa alma do que caminhos que se alegram. É mais fácil nós sentar 2 ou 3 horas numa roda e começar a falar de alguém, falar desse, falar daquele, achar defeito em meia dúzia, do que nós ficar 20 minutos de joelho orando ao Senhor. Vamos, é mais fácil. Porque a hora que você está de joelho, sozinho, Senhor, eu estou aqui na tua presença, dá vontade de fazer aquela oraçãozinha, né? Senhor, o Zé chegou, o Zé está aqui, mas o Zé já foi, pronto. Né? Às vezes não achamos tempo. É verdade que há irmãos que têm prazer, né? E todos nós precisamos ter esse prazer. Tem tempo que nós estamos assim, inspirados, né? É gostoso, nós dobramos o joelho na beira da cama e não queremos levantar mais. Tem hora que nós ora tanto que pega até no sono, né? Tanto que ora. Mas o importante, irmãos, é nós refletirmos essa noite isso. Que é mais fácil nós falar com alguém 2, 3 horas, assunto que não edifica, do que nós falar com o Senhor 1 hora de oração aí. É difícil que edifica. Porque nós lembramos, eu tenho isso, aquilo, tem aquilo para fazer, tem aquilo outro. Mas é isso a vida do crente. Se nós tirar pelo menos meia horinha, irmãos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não existe mandamento de quantas vezes devemos orar, mas se possível mais do que 3. E irmão, nós vamos ver que a coisa muda na nossa vida. Que nós vamos começar a ser cheio do Espírito Santo. E o homem cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele olha, porque quando nós olhamos para alguém, irmãos, nós achamos, às vezes é a pessoa que nos agrada, então nós achamos muita qualidade no outro. Ei, mas aquele irmão ali, olha, eu tiro o chapéu para ele. Outro dia, hoje mesmo eu falei de um sobrinho meu, falei com minha família, falei, eu tiro o chapéu para meu sobrinho falando de tal, eu tiro o chapéu, aquele menino é bom demais, é muito sério, muito honesto. Então é fácil, né, irmão? Mas agora, quando nós olhamos para alguém que só anda meio atravessado,
nós achamos muito defeito. Agora, se nós tiver com a mente cristã cheia, com a mente cheia do que é de Deus, quando nós olhar para o nosso amigo, nosso irmão, nós vamos ver qualidade nele. Sabe por quê, irmão? Porque os nossos olhos serão bons. O Senhor Jesus disse, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Embora ele falava um outro assunto, mas também dá referência a isso. Então, irmãos, vamos procurar consagrar ao Senhor, buscar mais ao Senhor, porque nós estamos em dias trabalhosos. E tem alguém que quer povoar o inferno de qualquer jeito. Quer arrastar quem ele puder. Está pior do que uma peneira arrastando todo mundo. Mas hoje, esta palavra, irmãos, será para nós a mão de Cristo tirando nós do caminho desse arrastão. Irmão, nós vemos nas grandes cidades aí, em alguns lugares, nas praias, né, faz aquele arrastão que sai bandido fazendo arrastão, levando tudo do povo. Mas se eles veem lá uma autoridade, se eles veem uma viaturinha lá parada, ou se vê um soldado, pronto, desmantela tudo. Hoje está aqui o guarda de Israel, aquele que não dorme, não tosquedeja, aquele que cuida de nós. Ele está aqui hoje, na vigilância por nós, mandando esta palavra para nós, e pondo como um vigia, esta palavra como um vigia na nossa vida, pondo um colírio nos nossos olhos para nós enxergar as coisas melhor, para nós entender melhor, porque, irmãos, quando não enxergamos, até um assunto em casa, um assunto na rua, ou em qualquer que seja o lugar, um assunto pode tornar-se um grande abismo, uma grande confusão na nossa vida. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E ele toma um, toma outro. E se nós não tiver vigilante, irmãos, nós acaba envolvido em más conversação, em más assunto, e entra por aqui, entra para ali, quando vê nós estamos alinhados. Mas o Senhor, o apóstolo, disse assim, ninguém que milita legitimamente se embaraça com o negócio desta vida. Então hoje nós vamos receber a armadura de Deus, hoje nós vamos receber esta palavra como um conselho de Deus na nossa vida. E a nossa vida vai começar a endireitar os caminhos dela, porque o próprio Senhor vai endireitar a nossa vida, para nós não embaraçar com nada desta vida, para nós não, irmãos, encontrarmos tropeço no caminho. O Senhor vai passar na nossa frente. Deixa o Senhor tomar frente da tua vida. Irmãos que nos assistem, nós que aqui estamos, vamos deixar o Senhor tomar frente da nossa vida, que aí o nosso ouvido vai ouvir coisas diferentes, irmãos. Nosso olho vai ver coisas diferentes. E o nosso falar será também diferente. Porque tem coisas, irmão, que o inimigo faz por aí para criar contenda e confusão na vida do crente. E na vida daquele que Deus ama e que ama a Deus. Davi um dia fez uma oração e disse, Senhor, calado eu e eles já estão em guerra comigo. Não tem jeito. Imagina, irmão, se o salmista calado já tinha quem queria guerrear com ele, imagina falando. Então o Senhor vai nos dar, irmãos, sabedoria, destreza, para nós conseguirmos caminhar e manter a nossa veste branca. Porque nesta caminhada, irmão, daqui a pouquinho nós vamos chegar na porta. E lá na entrada estará o Cordeiro de Deus. Estará o Senhor para dizer aquilo que falou, que vai dizer no último dia. Entra para o repouso do teu Senhor. Vinde, benditos de meu Pai. Então, vai chegar um momento que nós vamos ouvir esta voz. O que será que vamos ouvir? Tem alguém que está sendo velado hoje, que ele já não vai ter mais chance
Se ele andou bem na presença de Deus, glória a Deus. Se não andou também, né? Cada um vai dar conta diante de Deus. Nós não sabemos, não podemos julgar e não sabemos, né, a vida e o proceder de ninguém. Cada um sabe dar a conta de si. Mas se fosse nós que não estivesse mais aqui, pensemos um pouquinho só agora. Se nós estivéssemos agora com toda a nossa família, os amigos em volta de nós e nós no silêncio, se nós estivéssemos a caminho da mansão dos mortos agora, e aí? Quando levantássemos, o que é que íamos ouvir hoje? Se hoje levantássemos de uma sepultura, o que é que iríamos ouvir? Vinde benditos meu Pai, ou apartai-vos de mim? Então fica para a nossa reflexão esta palavra. Hoje estamos com vida, e o Senhor está dizendo, vinde para perto de mim. Vinde, que tem um guarda-roupa de roupa aqui para você trocar. Serve, está no teu tamanho. E se precisar aumentar alguma coisa, aumenta. E se precisar diminuir, diminui. Mas tem tudo do nosso tamanhozinho. O Senhor faz tudo perfeitinho. Então vamos correr depressa, enquanto é tempo, para cumprir a vontade de Deus. Tem muita gente iludida, achando que vai de qualquer maneira, mas não vai. O Senhor Jesus um dia disse aos discípulos, se a vossa fé e a vossa doutrina e conduta, a vossa conduta, não exceder ao dos fariseus, quer dizer, em ponto de obediência, não exceder, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Foi o Senhor Jesus que falou. O céu é dele. Quem morreu para nos levar, que morreu na cruz para nos levar para o céu foi ele. E antes de morrer ele falou isto. Então vamos depressa procurar agradar a Deus, amar ao Senhor, viver uma vida simples, mas debaixo do altar de Cristo, debaixo da presença de Deus, e tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. O inimigo muitas vezes entra por um caminho, mas o Senhor que cuida de nós, tira ele, é na hora certa. Não precisamos nos bater, não precisamos ficar nervosos, não precisamos desesperar por causa das guerras e das lutas que estamos passando. Não se desespere, o pão não vai faltar na tua mesa, a ajuda de Deus não vai faltar na tua vida. E a hora que a saúde te faltar, o Senhor que te sara está diante de ti. É só pedir. Então, irmão, nós servimos um Deus que tudo pode, que tem tudo para nós. Só precisamos agradar. E não vamos fazer como aquele que foi convidado, mas não foi com roupa boa. Não foi com a roupa certa. Não se preparou. E aí tem que ficar na beira da porta, ou pro lado de fora da festa, comer alguma coisinha lá que sobreja, porque alguém lembra de trazer. Não, você não precisa comer de sobra, não. Você come das primícias que Deus prepara. Glória ao nome santo do Senhor. A tua vida será cheia das primícias, das bênçãos de Deus. Não será só de retorno, não. Será de bênção de Deus enviada para você. Mas tem que estar adequado. Se adequar à bendita palavra. E é isso, irmãos. Porque não há amor maior do que este. Amor de Deus em Cristo Jesus. Não há amor maior. Não há quem possa fazer algo maior do que o que Cristo fez. Não. Não. Você pode ter amigos que possam ter aí condições de te ajudar materialmente, financeiramente, mas com o passar dos dias eles se cansam. Se cansam.
nós vemos que às vezes, né, precisamos de um auxílio de alguém, vamos atrás, a pessoa auxilia, ajuda, mas tudo tem limite para o homem, tudo tem limite. Se nós precisar de alguém vai nos ajudar por um tempo, vou falar, eu estou cansado de dar aquela pessoa, parece que ele não arriba, não, deixa quieto, eu vou dar uma mão. E assim, mas o Senhor não. O Senhor, toda vez que estivermos prostrados, precisando de ajuda, a sua mão estará estendida. É só pedir, Senhor, eu estou aqui precisando de ti. E ele se manifestará. Todas as vezes. Nunca chegará nunca o dia em que você precisar e o Senhor dizer, rapaz, estou cansado de te atender. Agora você tem que se virar um pouco com as suas forças. Nunca. Haverá dias que o Senhor vai dizer, eu vou ensinar você a fazer assim, mas não faltará a força e a plenitude dele para nos ajudar. Nunca faltará. Se nós depender, né, irmãos, nós vai lá, no Rio Grande do Sul tem aquela enchente, então, gente, se precisarem, outros por outras situações, às vezes precisam de ir para a casa de um parente. Se nós precisar, eu preciso de ir para São Paulo, na casa de um parente meu, ou para outro lugar, ficar uns dias lá. A primeira semana vai muito bem, é uma alegria danada. Passou 2 semanas, já começa o negócio a ficar esquisito. Já começa a ficar estreito. Sabe por quê, irmão? Porque cada um tem a sua vida, tem a sua situação, e vai indo. Mas o Senhor não. O Senhor, nós podemos nos abrigar debaixo das suas asas. E Ele nunca vai falar, está demais para mim. Não, sempre vai estar aqui. Meu filho, não saia daqui. Tem tudo para você. E é assim. Então não tem amor maior do que esse. Então não compensa, por um pouco de tempo, ter prazeres desta vida, ou por alguma coisa desagradar a Deus. Porque vai chegar a hora que nós vamos ver que não compensa. Teve gente que abandonou os caminhos do Senhor. E quando, na sua mocidade, na sua juventude, quando chegou na velhice, eu cheguei a ver isso. Quando chegou na velhice, disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Alguns conseguem arrependimento e voltar para Cristo. Outros não conseguem. Outros não conseguem. Então, irmãos, vamos entender. Não há outro além de Cristo. Não há. Por situação nenhuma. Não. Nem por banquetes. Nem por festas. Nem por alegrias momentâneas desta vida. Não. Por prazer desta vida. Nada disto pode sufocar a nossa alegria do que nos espera e do que estamos tendo já. Porque uma coisa, irmãos, nós hoje temos o cuidado de Deus na nossa vida. Nós hoje temos como orar e pedir ao Senhor um auxílio. Outros já não têm mais. Não porque Deus não auxilia, mas porque a sua consciência não consegue mais. Sua consciência não consegue mais. Eu vi uma vez um irmão pregando a palavra, contou uma coisa que aconteceu na nossa cidade, que aconteceu com alguém que caminhava conosco. E falou assim, a moça abandonou o Senhor. A sua avó pediu para mim orar por ela. Eu fui orar por ela. Lá no manicômio, porque o Senhor falou, se você não me servir, você não ficar na minha presença, algo pior pode acontecer. E a moça, irmãos, por causa de um namoro errado, abandonou a família, abandonou tudo e seguiu adiante. E o que aconteceu, irmãos? Não deu certo a vida, porque desagradou a Deus. E não deu certo as situações. E ela foi parar no manicômio, ficou esclerosada. O irmão contou isso, irmãos, numa congregação aqui, e nós estávamos no culto, eu era moço, solteiro, sabe? E estávamos passando uma situação igualzinha. Irmãos, foi a mesma coisa que dizer, porque a obra de Deus, ela tem revelação. Hoje, na internet, eles estão batendo muita contra a revelação da palavra, Deus falar, mas Deus fala. Deus revela, sim, e Deus fala, Ele é maravilhoso. E quando é para cuidar de uma alma, Ele não mede esforço.
E esse dia, o ancião que atendeu esse culto, não vou nem falar o nome dele, não precisa, mas ele falou assim: moça, você está aqui, eu senti de contar esta obra, olha, o caminho que você tomou é o mesmo caminho, e tem uma coisa, para você saber que Deus está falando com você, vou mostrar até o jeito que o rapazinho que você está envolvendo masca chiclete, e fez do mesmo jeito, irmão, nós conhecíamos o moço, conheci tudo, o moço não era da igreja, e começou a liberar a irmãzinha, e um bando de gente envolvido, querendo, e nós dando conselho, ele não aceitou, e veio esta palavra, falou isso. Irmãos, passou o tempo, ela casou, não teve felicidade. Um tempo atrás estava internado, lá no manicômio, estava internado. Você viu? Falando, então ficou louquinho na cabeça, precisou internar, e precisou até ficar lá no reservado, no manicômio, lá não recebe nem visita. No Vicente Menezes, lá, tá louquinho da cabeça, louquinho. E o marido largou, abandonou. Pegou tudo que eles tinham e foi embora. Perdeu tudo. Perdeu até o que a família tinha. E cumpriu, irmão. Hoje, graças a Deus, está melhor. Mas cumpriu. Então, irmãos, não vale a pena nós abandonar o Senhor. Por nada. Por nenhum propósito desta vida. Salomão escreveu ainda que alguém oferecesse, mesmo que ele não sabia do que estava falando. Mas ele escreveu o amor da sunamita, que é o amor de Deus para com a igreja. Maior ainda do que isto, uma expressão maior. E na expressão dele ele disse, esse amor que eu estou sentindo, que não podia se comparar ao amor de Cristo com a igreja, porque é muito maior o de Cristo. Ele dizia, se alguém oferecer toda a sua fazenda, quer dizer, tudo que tem, por este amor eu desprezaria. Nem o poder do fogo e nem as muitas águas podem apagar este amor. Irmãos, o amor de Cristo é algo para nós pensar. Na hora da tua tentação, na hora da tua adversidade, na hora da tua luta, pensa, lembra-te, o amor de Cristo é tudo. Irmãos, é uma palavra simples, mas é uma palavra que tem conteúdo de salvação para a nossa vida. Salvação para a nossa alma. Que esta palavra caiba no nosso coração. Que haja lugar para esta palavra na nossa vida, na nossa mente. Que a temos na nossa mente, no nosso coração, para entendermos. Tudo eu posso perder. Tudo pode ir pelos ramos dos meus erros. Mas o meu Senhor nunca vou deixar. Não deixe o Senhor que Ele nunca vai te deixar. Glória ao nome santo do Senhor. Para encerrar esta palavra, eu tive uma experiência essa semana. Devido às enfermidades que passei, fiquei muito debilitado, muito, e triste também com algumas decepções. Irmãos, e quando a gente está enfermo, quando a gente está na cama, a gente reflete. Não tem melhor lugar do que Deus que nos guarde, do que um hospital ou do que uma cama de enfermidade para refletir. E aí você começa a refletir. E aí, irmãos, eu, tomado de uma grande tristeza, parece que até o Senhor me deixou. Parece que até o Senhor. No tempo minha casa era cheia. Onde estão meus amigos? Eu tinha amigos que não dava para contar, dava para perder a conta. Eu tive amigo, irmãos, que passou por uma situação, uma prova de depressão, que ele vinha me buscar aqui em casa e falava assim, filho, eu quero que você vá comigo, porque eu na hora de ir embora, uma voz fala que eu vou morrer, então se eu morrer, você morre junto comigo. Porque nós somos amigos, até na morte. Eu quero que você vá comigo. E eu ia, acompanhei essa prova desse meu amigo, e tantos outros, irmãos. E tudo isso aí eu refleti e falei, Senhor, hoje eu estou aqui, precisava de uma palavra só, né? Um apoio, mas é duro. Eu abri lá na salinha, mas já tinha acabado o culto, mas eu assisti no YouTube, a palavra, estava a palavra. O Senhor falou comigo grandemente. E depois que o Senhor falou comigo, me alegrou muito. Falei, compensa continuar.
O Senhor falou para mim, está vendo? Eu não te deixo. Alguém pode não ter palavra, você não te deixa. Daí um pouco, tocou o celular. E eu recebi uma mensagem muito gratificante. Uma mensagem vinda por Deus, né, irmãos? De gratidão, que me trouxe muita alegria. Pronto, Deus me libertou. Então há momentos que nós não temos amigos na hora mesmo, mas o Senhor está do nosso lado. E Ele toma os corações, e Ele toma os caminhos, e nos ajuda, nos supre de toda necessidade. Eu tinha necessidade naquele dia de ouvir alguma coisa, ouvir de Deus e depois ouvir de um amigo. Pronto, irmãos, isso é muito bom. E assim, enquanto nós tivermos este amigo, como o louvor com o Ricardo cantou, né? Não sou só servo, sou amigo. Irmão, ter o Senhor como amigo é tudo. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos ter dinheiro no bolso, não precisa de nada. Sabe por quê, irmão? Porque a hora que faltar o dinheiro, se aparecer a necessidade de faltar o dinheiro, o Senhor nos supre. Ele manda alguém trazer, Ele traz, Ele dá condição de nós ganhar. Ele cria um caminho. Cria um caminho. Ele é maravilhoso. Ele é Deus. Deus seja louvado. Amém. Unidos, vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Amém.